Era uma sexta-feira de setembro de 1996. Lívia estava no carro, voltando do trabalho com seu ritual de sempre. Sintonizar na rádio Melodia FM o programa Noites Românticas embalava o fim de um dia cansativo, até que uma voz quebrou a melodia e o coração dela. O locutor disse: "E agora, um pedido de Carlos para Marina." Ele mandou dizer: "Você é a luz da minha vida. Te amo." O mundo de Lívia parou. Carlos, o seu Carlos, o namorado de 2 anos, dedicando uma música para Marina, não para ela. O ar faltou. Ela encostou o carro na mesma hora, as mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar o volante. Com um coração na garganta, ela pegou o celular, um daqueles tijolões da época, e ligou para ele. A voz dele do outro lado soou normal. "Alô?" A pergunta dela saiu como um sussurro cortante. "Quem é Marina?" O silêncio que se seguiu foi a resposta mais barulhenta que ela já tinha ouvido. Um silêncio que confirmava a traição, a mentira, o fim de tudo. Ele tentou gaguejar uma desculpa. "Lívia, eu posso explicar." Mas ela o cortou. "Não pode. Não tem explicação. Acabou." E desligou. Naquele instante, no acostamento de uma estrada qualquer, a vida que ela conhecia tinha acabado de desmoronar. Naquele dia, Lívia não só terminou um namoro, ela fez um juramento. Jurou a si mesma que nunca mais falaria com Carlos. O número dele foi bloqueado, as fotos foram rasgadas. As cartas de amor que ele escrevia com tanto cuidado viraram cinzas numa pequena fogueira no quintal. E o juramento mais doloroso de todos: nunca mais ouvir a rádio Melodia FM. Cada canção, cada vinheta, era uma faca, revirando a ferida da traição. A humilhação era insuportável. Os meses seguintes foram borrão cinzento. A rotina era sua única âncora. Trabalho, casa, trabalho, casa. Ela se fechou em uma concha, recusando convites de amigos, evitando qualquer conversa que pudesse nivelar de volta aquela noite. A dor era uma companhia constante e silenciosa. Sua melhor amiga, Paula, insistia com carinho: "Lívia, você precisa perdoar pelo seu próprio bem." Mas a resposta dela era sempre a mesma, firme e gelada como uma pedra. Nunca. Algumas coisas não têm perdão. Ela estava determinada a construir uma fortaleza ao redor do seu coração partido, e o perdão não era bem-vindo. O tempo, que dizem curar tudo, passou devagar. Exatamente 1 ano depois, em uma noite de setembro de 1997, o destino resolveu pregar uma peça. Lívia estava em casa, tentando se distrair, quando a energia acabou. Um apagão na cidade inteira. No escuro, a única companhia era o silêncio. Sem TV, sem luz para ler, seus olhos encontraram um rádio antigo, empoeirado, na cozinha. Um rádio a pilhas. Ela o ligou, girando o botão, e passando por estações de notícias e chiados, até que uma melodia suave a fez parar. Era a Melodia FM. A mesma rádio. O mesmo programa. O impulso imediato foi mudar de estação, proteger-se daquela memória. Mas, antes que pudesse, a voz aveludada do locutor aprendeu. Antes da próxima música, ele disse: "Vou ler uma carta especial. Foi enviada por alguém que cometeu um erro grande. E hoje, exatamente 1 ano depois, quer pedir perdão." O coração de Lívia falhou uma batida. Ela ficou imóvel. O locutor começou a ler a carta, e cada palavra parecia ser direcionada a ela. "Para a mulher que eu perdi, porque fui covarde, porque escolhi a mentira em vez da verdade, porque não valorizei o que tinha quando tinha." A respiração de Lívia ficou presa. "Não podia ser." O locutor continuou: "Faz 1 ano que você me deixou, e todos os dias desde então, eu carrego o arrependimento. Não pela perda, mas por ter causado dor a quem eu mais amava. Se você ainda escuta essa rádio, se por algum milagre do destino estiver ouvindo agora, essa música é para você, para dizer
que sinto muito, e que eu entendo se nunca puder me perdoar. Mas eu sempre vou te amar. Assinado Carlos. O mundo de Lívia girou. Era ele. Falando com ela. Depois de um ano de silêncio absoluto, então, os primeiros acordes de uma balada poderosa sobre amor eterno e arrependimento começaram a tocar. E ali, no escuro, sozinha na cozinha, Lívia se permitiu chorar. Pela primeira vez em um ano, não era um choro de raiva ou humilhação. Era um choro de dor, de saudade e talvez de uma minúscula semente de alívio, com as mãos ainda tremendo, mas de um jeito diferente. Lívia pegou o telefone. Ela discou o número da rádio. Um número que, apesar de todo o esforço para esquecer, ainda estava gravado na sua memória. A voz animada do outro lado atendeu. Rádio Melodia. Boa noite. Com a voz embargada, Lívia conseguiu dizer. Eu acabei de ouvir. A carta do Carlos. A recepcionista entendeu na hora. Você é? Sou eu. Lívia. A mulher da carta. Um clique. E ela estava no ar. A voz do locutor soou surpresa e emocionada. Inacreditável. Lívia está conosco ao vivo. Lívia, você ouviu a mensagem do Carlos? Ouvi. Ela respondeu. A voz trêmula ecoando para milhares de ouvintes. E então, outra voz entrou na linha. Uma voz que ela conhecia melhor que a sua própria. Lívia, é você. Era ele. Carlos, sou eu. Ela confirmou. Você. Você realmente ouviu? Ele perguntou. A incredulidade em sua voz. Ouvi depois de um ano sem ouvir essa rádio justo hoje. Justo no aniversário de tudo. Eu ouvi, do outro lado da linha. O som de um choro contido se rompeu. Desculpa, disse Carlos, com a voz quebrada. Desculpa por tudo. Eu fui um idiota. Eu estraguei a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E não há um dia que eu não me arrependa. Lívia enxugou as lágrimas, sentindo um peso gigantesco começar a se dissolver. Carlos, o que você fez me destruiu. Me fez duvidar. De tudo. De mim, de você, do amor. Eu sei. Ele respondeu. E eu entendo se você me odiar, para sempre. Naquele momento, uma verdade surpreendente surgiu em seu coração. Eu não te odeio, ela admitiu. Quase para si mesma. Eu tentei. Com todas as minhas forças, eu tentei. Mas eu não consigo. Um silêncio carregado de esperança e medo pairou no ar. Então, Carlos perguntou, com a voz cheia de hesitação. Lívia, você acha que há alguma chance? Não agora, não amanhã. Mas, algum dia, ela pensou. Pensou no ano de dor, na solidão, na fortaleza que construiu, e então pensou naquele pedido de perdão. Naquela coincidência improvável. Eu não sei. Ela respondeu. Honesta. Mas, talvez, a gente possa conversar. De verdade. Sem mentiras dessa vez. Sem mentiras. Ele prometeu. Nunca mais. Uma semana depois, eles se encontraram. Não em um lugar com memórias, mas em um café neutro. Sem expectativas, sem promessas. Conversaram por horas. Carlos, sem se esconder, contou sobre sua covardia, sobre como terminou o outro relacionamento logo após a descoberta de Lívia. E ela falou. Falou sobre o abismo em que caiu, sobre o ano de reconstrução, sobre como aprendeu a ser forte sozinha. Não foi um recomeço de conto de fadas. Foi uma reconstrução lenta, dolorosa, tijolo por tijolo. Fizeram terapia de casal. Reaprenderam a confiar, a se comunicar. Eles não voltaram a ser o casal de antes. Aquele tinha sido destruído pela mentira. Em vez disso, construíram algo novo, mais maduro, mais honesto. E toda vez que a rádio tocava aquela música, Lívia se lembrava de uma lição poderosa. Às vezes, perdoar não é esquecer o que aconteceu. É escolher conscientemente seguir em frente. Naquele dia, ela escolheu seguir em frente com ele. Mas agora, nos seus próprios termos. Obrigado por acompanhar essa história de amor, dor e perdão. Se você se emocionou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho,
para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Até a próxima.